terapia floral pode te ajudar a redescobrir o prazer de viver após os 50 anos. Vem descobrir comigo nesse vídeo. Oi pessoal, bem-vindos ao nosso espaço de tranquilidade e cura, em que a nutrição é para o corpo, os florais são para a alma. No vídeo de hoje eu queria trazer um tema bem especial para mulheres 50 a mais. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Marcela, eu sou nutri formada pela Unicamp, atuo com abordagem em nutrição comportamental em consultório há 6 anos e também sou terapeuta floral, trabalhando atualmente com essências florais de Bach e da Califórnia para melhora da qualidade de vida. E aqui eu queria trazer um tema bem relevante para o público feminino, mas também, caso você esteja assistindo e seja homem, né, seja muito bem-vindo, parte do que eu falar aqui também pode ser utilizada aí para você, né, se tocar o seu íntimo. Então, eu queria trazer aqui esse tema, né, para o meu principal público, que são mulheres, falando um pouquinho sobre esse período de transição, esse período de mudança após os 50 a mais, que na maioria das vezes os filhos crescem, já não estão mais em casa para quem tem filhos, ou o período em que a mulher está enfrentando alguns sintomas, alguns sinais ali da menopausa também, que está dando uma diminuída, uma desacelerada no seu ritmo de trabalho, ou até mesmo está buscando novas fontes de trabalho, novas formas ali de se reinventar também no campo pessoal, no campo profissional. Então, muitas vezes, as mulheres que chegam no meu consultório já vêm com essa queixa de parece que a vida perdeu sentido, parece que eu não tenho mais um propósito, né? Parece que tudo tá meio vazio, uma sensação de vazio. Então, é muito importante a gente pensar que a terapia floral pode ser uma importante aliada nesse momento, né? Os florais de Bach, os florais da Califórnia, podem auxiliar a gente a redescobrir esse brilho, esse prazer em viver em diferentes fases da vida, porque cada fase tem algo de importante para nos ensinar. Né? E o único modo da gente entender isso é estando presente, estando atento e aproveitando as fases positivas, né? As questões positivas de cada fase da vida, porque toda fase tem algo também de positivo. E aí, os florais podem ser nossos grandes aliados nesse momento, né? Nessa sensação assim de vazio, de falta de propósito. E aí eu trouxe, então, pra gente começar, algumas frasezinhas desse baralho aqui, cartas terapêuticas do Ho'oponopono. Aqui eu quis buscar algo mais no sentido de renascimento. Então eu trouxe uma cartinha do girassol, que ela fala aqui sobre o significado, né, pro Ho'oponopono de algumas expressões. E aqui o girassol significa prosperidade. Prosperidade não é só em relação ao dinheiro, mas prosperidade em relação à saúde, em relação ao espiritual, né? Então abundância, né, no sentido de abundância. Clareza mental e a própria abundância. Então, trazer essa prosperidade para todas as fases da nossa vida. E aí eu trouxe uma cartinha aqui também sobre borboletas no jardim, falando justamente dessa transformação. Então, cada fase da vida, a gente tem uma transformação importante, né? E borboletas no jardim significa que o caminho da transformação está acontecendo na sua vida, então. E aí eu trouxe alguns florais pra gente trabalhar. E hoje eu quis trazer um pouquinho diferente, porque eu quero falar um pouco de cada floral nas cartinhas que eu tenho aqui do oráculo de Bach da Graça Fialho. Então, o primeiro floral que eu quero trazer pra vocês é o Walnut. Aí eu vou ler o que tá escrito aqui na cartinha dele e depois eu vou falar um pouquinho sobre ele, sobre como que ele pode nos ajudar, né, nesse processo. Então, o Walnut é o floral da liberdade. Encontre as possibilidades de adaptação para viver as situações de mudança e exigências do momento. Proteja-se emocionalmente e se resguarde das energias negativas dos outros. Então, o Walnut é um floral muito interessante, um floral de Bach, né? Porque ele vai trabalhar todo o processo da nossa vida que tiver transição e mudanças. Eu já fiz um vídeo aqui justamente sobre florais, né? Para transições e mudanças. Eu vou deixar o link aqui na descrição, se vocês quiserem assistir depois daqui.
Mas o walnut é um floral chave para qualquer período de mudança. E esse período 50 a mais, como eu falei, que pode ter alteração no trabalho, alteração dos filhos não estarem mais morando com você, caso você tenha filhos, alterações no corpo mesmo, da menopausa, por exemplo. Então, é um processo de adaptabilidade. E o walnut vai trabalhar muito bem aqui nesse período de mudanças também, né? Então, ele vai nos ajudar a fluir com a mudança e aproveitar esses pontos positivos, como eu trouxe no começo. E ele vai também trazer essa questão de proteção energética. O walnut é um floral que é muito bom para aquelas pessoas que são esponjinhas do ambiente, como eu já trouxe aqui. Então, ele vai ajudar a criar um escudo energético de proteção, para que a gente não absorva energia dos outros, né? Para que a gente consiga se blindar um pouco da negatividade. O walnut é um floral muito bom e seu terapeuta floral também pode indicar ele em spray para você utilizar em ambientes que passam muitas pessoas, por exemplo, né, em comércios, em consultórios, né, ele é muito válido para isso. Então, é um floral bem legal para esse processo de transição e ele vai ajudar, então, a mulher ali acima dos 50, mas lógico, né, eu tô falando aqui para esse público, mulheres 50 mais, mas lógico, ele pode ajudar adolescentes que estão passando da transição, né, da infância para adolescência, ele pode ajudar jovens adultos, ele pode ajudar pessoas que estão mudando de emprego, pessoas que estão mudando de carreira, pessoas que estão mudando de casa, de país, de cidade, enfim, qualquer tipo de mudança. Mas aqui eu queria trazer específico para as mulheres 50 a mais, como que ele poderia ajudar. Então, o walnut é um floral super válido. O olive, que é o floral da restauração. Então, tem aqui a cartinha dele também. O olive, restauração. Descanse quando sentir que está sobrecarregado e evite o excesso de esforços, exaustão e fadiga. Procure atividades relaxantes que renovem sua reserva de energia física e mental. Então é muito importante isso, porque às vezes a gente acaba ficando sem atividade de autocuidado, né? Muitas vezes o único prazer que a pessoa tem, se eu trabalho bastante nas consultas de nutrição comportamental também, é a comida. Então na vida adulta a gente não tem muitas atividades prazerosas, né? E aí, se a gente não constrói isso. Então, a gente precisa de hobbies, precisa de atividades que nos deem esse prazer, que nos relaxem também. Não só redes sociais, porque hoje ficou muito em alta isso, né? De, preciso relaxar, eu vou ficar vendo shorts, reels, enfim, nas redes sociais. Mas isso acaba deixando a gente mais ansioso, né? Então, hobbies, preferencialmente, que relaxem fora do computador, fora das telas. Então, a gente buscar, por exemplo, pintura, crochê, atividades ali que você faça, uma simples caminhada, né, um contato com a natureza que você tenha, brincar com seu animal de estimação, montar um quebra-cabeça, jogar um joguinho, enfim, alguma coisa que você consiga fazer para se desconectar dessa situação de muito estresse e muita sobrecarga emocional. E aí eu quero trazer um outro floral para vocês também, que é o Sweet Chestnut. Então é o floral que eu gosto de falar que é o floral do fundo de poço, mas não só isso, para pessoa que está muito deprimida, né? Mas não só isso, ele é o floral da transformação. Então a gente tem uma analogia dele com a fênix que ressurge das cinzas, com essa nossa capacidade de nos transformar, de transcender desafios e criar coisas novas, coisas bonitas, né? Então é um floral que eu gosto muito e eu quis trazer nesse sentido aqui dessa necessidade de transformação. Então a palavra dele é salvação. Acredite que pode haver uma saída, uma solução, embora sinta que tenha chegado ao fundo do poço. Mesmo que a situação esteja insuportável, a força se fará presente. Então é aquele velho ditado, aquele velho dizer, né? Que Deus nunca dá uma cruz maior daquilo que a gente pode carregar. E o Sweet Chestnut é bem para isso, para estimular essa nossa capacidade interior, que já existe dentro de nós, de uma transformação. E ele é bem legal para esses períodos também de mudança, né? Principalmente quando a pessoa se sente muito deprimida, ela se sente muito triste, né? Com essa nova situação que ela está vivendo. E o Wild Oat, que é um floral que eu gosto bastante, é o floral do propósito. Eu já trouxe um vídeo sobre ele aqui também, trouxe um vídeo sobre o Olive também. Eu vou deixar na descrição aqui desse vídeo os links para vocês. Mas ele é o floral, então, da direção, como tá aqui, ó. Reflita se a sua atual vocação ou estilo de vida está de acordo com o seu propósito.
Diante de uma infinidade de possibilidades na vida, medite sobre o seu caminho. Então eu quis trazer ele aqui porque eu acho que é muito importante isso, independente da fase da vida que a gente está, a gente meditar, a gente voltar para dentro, né, sobre o nosso real propósito. E às vezes o propósito pode estar alinhado com o trabalho, que é uma coisa que eu trouxe no vídeo do Wild Out, e quando está ótimo, mas às vezes o propósito está fora também do trabalho, algum hobby, é a questão de maternar, no caso de algumas mulheres, então ele pode também estar fora da questão do trabalho. Mas é muito importante que a gente busque esse propósito, esse motivo de viver, né? Essa direção. E o Wild Oat é um floral bem chave. Lógico, pessoal, assim, não tô falando para todas as mulheres 50 a mais tomarem esses 4 florais e falar assim, então agora para todo mundo são esses florais e eu vou conseguir transcender minhas dificuldades com esses florais. Não, esses florais são apenas sugestões para mostrar para vocês como que os florais podem ajudar, mas toda a fórmula floral, ela deve ser feita de maneira individualizada. Então a gente tem que olhar para a história daquela pessoa, entender seus pensamentos, sentimentos, padrões de comportamento, suas crenças e avaliar o que precisa ser trabalhado. Isso pode ser feito de 2 formas. A gente tem ou a consulta, que é uma escuta terapêutica, que pode ser presencial ou online, onde o cliente traz as suas questões e aí a partir daquilo eu vou montando uma fórmula específica para ele, para aqueles próximos 30 dias, para que ele consiga trabalhar essas questões. E tem também exercícios em conjunto, tem afirmações positivas em conjunto desse trabalho, né, com o uso de florais também. E tem o atendimento por questionário. No atendimento por questionário não tem horário marcado, mas o cliente vai colocar no questionário do Google Forms para mim as suas principais questões, dificuldades, com algumas perguntas já voltadas para a gente entender que tipo de floral que ele precisa naquele momento. E aí eu vou então montar uma fórmula e retornar para ele também com as afirmações, com os exercícios ali para a gente potencializar o resultado desses florais. Então não adianta a pessoa, às vezes está vendo esse vídeo, pegar e pedir para manipular na farmácia essas 4 essências e achar que para ela vai fazer efeito. Talvez faça, mas talvez não. Então a gente precisa ter esse olhar individualizado também, né? Ou talvez essas 4 essências estejam na fórmula dela, mas a gente vai precisar de mais também, dependendo de cada desafio específico que a pessoa esteja enfrentando, né? Então isso também é muito importante, a gente olhar para isso. E tem mais um floral da Califórnia que eu queria trazer para vocês. O Borage é o floral da Califórnia que vai trabalhar justamente esse estado de prazer, esse estado de leveza. A gente tem essa capacidade de olhar para a vida, para os desafios da vida com mais leveza. A gente encher o peito e falar, eu consigo passar por isso, né? Eu sou forte. Então, o Borage é uma essência floral da Califórnia que vai trabalhar justamente isso. E a gente lembrar, né, que o prazer na vida, ele não é exclusivo da juventude, que ele pode e deve, né, existir em qualquer fase que a gente esteja vivendo na nossa vida. E isso é muito importante, né? A gente resgatar esse prazer em viver. E essas e outras essências, né? Eu quis trazer só alguns exemplos de que os florais vão trabalhar, mas essas e outras essências podem estar presentes na sua fórmula. E aí eu queria trazer também um fechamento com mais cartinhas aqui do Ho'oponopono. Então, o sol, ó, significa que tudo será iluminado e ficará claro, forte e poderoso como o sol. Então, lembrar que o sol sempre surgirá amanhã. E o Ho'oponopono, então para quem não conhece, é uma técnica havaiana de limpeza e cura espiritual. E aí ele vai falar o que significa essa expressão, né? Significa corrigir um erro, ele coloca entre aspas, ou colocar em ordem perfeita, harmonia perfeita e comunhão. Então isso é muito importante quando a gente olha para esse processo de renascimento, né? De aproveitar e de ter prazer nas diferentes fases da vida. A alegria não é algo que se encontra, é algo que a gente se permite sentir. Isso também é muito interessante a gente pensar. E talvez o primeiro passo para esse recomeço, para esse autocuidado, seja se permitir olhar para você com mais carinho. Porque os florais também são uma forma de autocuidado. Então, se você se identifica com eles, eu vou deixar aqui o link para agendar um atendimento comigo, seja por questionário, seja atendimento pela escuta ativa. E para a gente conseguir, então, montar a melhor fórmula para você. Legal? Então, se vocês gostaram do conteúdo, deixe um comentário aqui para mim também. Se já é mulher 50 a mais e achou que fez super sentido para você, também deixa aqui para mim nos comentários. Vou amar saber. Um beijo, até a próxima. Namastê!